Bem-vindo. Estamos dando início à nossa terceira aula, o nosso terceiro encontro, então, de Fundamentos Filosóficos. Eu sou o professor José Matias Filho e hoje a gente vai ter aí uma abordagem para pensarmos a filosofia contemporânea. Nós vamos desenvolver toda a sequência, né, conforme nós temos os períodos que são semelhantes à história. Nós tivemos, então, uma abordagem da filosofia antiga, que é a passagem, então, da Idade Média para a Idade Moderna, e aí, né, a própria abordagem da filosofia moderna. Nós tivemos também a abordagem que decorre da centralidade da razão, e agora, na filosofia contemporânea, a gente vai olhar que o paradigma para a compreensão da própria realidade é o quê? É a linguagem, é a compreensão que se dá aí a partir do diálogo. E aí a gente vai ter a importância de pensar essa sociedade pelo olhar dos filósofos, alguns que têm relação com a sociologia. Então, conforme você pode ver no quadro, essa abordagem nós vamos chamar aí de filosofia e contemporaneidade. E o período da contemporaneidade, se nós formos olhar aí para a própria nomenclatura que parte da história, a contemporaneidade se inicia quando? Se inicia com a Revolução Francesa. No entanto, esse é o viés de entendimento da história. Na filosofia, nós vamos ver que o paradigma, é assim que a gente chama, né, conforme a gente já abordou para você desde lá do início das nossas aulas, que a mudança de período, conforme decorre na filosofia, está na mudança de paradigma. E aí nós vamos ver que na contemporaneidade, então, o paradigma é a linguagem, essa compreensão que se dá através do entendimento, através do diálogo. E no nosso terceiro encontro, nós vamos ver, então, o pensamento do Comte, do Hegel, do Marx e do Engels, que apresentam agora uma compreensão dessa sociedade e tem relações aí com o pensamento sociológico. No quadro, você tem aí a contextualização, que nós vamos, então, buscar entender como foram enfrentados os dilemas da sociedade capitalista, né, aqui urbano-industrial, do século XIX. E as principais respostas conservadoras ou revolucionárias, né, que vão se dar a esses problemas que se apresentam. Então a gente vai ver aqui também, né, as relações que se dão com a sociologia, porque as respostas para compreender essa sociedade agora que mudou com a Revolução Industrial, né, é o nascimento também da sociologia enquanto ciência. Nós vamos conhecer o legado aí deixado à história, a teoria do conhecimento, a ética, a política, orientando aí a nossa maneira de ser, de pensar e de agir. Esse conhecimento aqui, a busca desse conhecimento, já nós estamos desenvolvendo desde a nossa primeira aula, né? Então, a história, nós vamos ver agora, ela tem um propósito, ela tem um mecanismo, né? Aqui, esses questionamentos são que vão nos guiar para o contexto da nossa aula de hoje. A história ele tem esse mecanismo próprio que a põe em movimento. É possível, então, prever para onde a nossa sociedade se encaminha? Existe uma classe que determina aí o rumo dos nossos destinos? Então, esses questionamentos, eles vão ser respondidos aí por meio desses filósofos, pensadores tanto da filosofia como da sociologia, para compreender a dinâmica da própria sociedade. Que agora, na contemporaneidade, tem aí uma nova configuração. E isso decorre, então, da Revolução Industrial, de toda essa transformação da racionalidade que se deu ali no início da filosofia moderna. Então, o paradigma aqui, para pensarmos a filosofia contemporânea, é, então, o diálogo, a comunicação. Né? Essa é a ideia que a gente encontra, né, para entender o período contemporâneo. O contexto histórico na busca pela compreensão da sociedade.
Então a gente olha para esse contexto marcado pela racionalidade, que foi o período moderno, e a gente vai ver que toda essa centralidade do homem agora, no seu caráter de produtor, né, e a gente vai ver a ciência em desenvolvimento, que marca essa racionalidade do homem em desenvolver melhorias tanto para a humanidade como para o seu próprio meio, né? E aí a gente vai ver que essa racionalidade ela também vai se expressar nas transformações que acontecem daquela ideia de meio de produção que antes era uma força mecânica e agora a gente tem uma força que desenvolvida por meio da transformação da Revolução Industrial. E aqui, tudo isso traz uma mudança de paradigma. Esse mesmo homem que é capaz de transformar por meio da racionalidade, ele também agora precisa compreender essa sociedade que está em plena transformação. E a gente tem um reavivamento urbano, né? E aí a gente tem uma sociedade que tanto é caracterizada agora por uma transformação do ponto de vista material, como também uma transformação na própria organização da vida. No sentido de que questões sociais vão surgir. E aí nós vamos encontrar o pensamento de alguns sociólogos, no início aqui da sociologia, para compreender essa sociedade. No quadro, então a gente vai ver que ao longo da história foram muitos os pensadores que se dedicaram a compreender a sociedade. Então essas transformações, conforme eu mencionei, em que eles viviam, tentando descrever aí as leis e os mecanismos de funcionamento dessa sociedade. Então, por meio do culto à ciência, e a gente vê aqui que isso decorre lá, da ideia de iluminismo, da ideia do racionalismo que o homem é capaz de transformar, então esse culto à ciência, e das profundas transformações que vão ocorrer. E a gente tem o capitalismo industrial, que é o produtor dessas transformações. Então a gente vai olhar para as cidades europeias e norte-americanas e vai ver que a sociologia e as demais ciências vão se estabelecerem para compreender o que? Essa própria dinâmica da sociedade. Então as ciências, quanto esse entendimento, vai buscar o que? Olhar para essa sociedade moderna e ver aí os frutos diretos de suas revoluções que mudaram aí a face do mundo em poucas décadas. E aí a gente tem propriamente a Revolução Industrial e a Revolução Francesa. Então a Revolução Industrial ela é marcada por todo esse caráter do homem de transformar. Então a racionalidade agora, o homem que é centrado nessa sua própria capacidade, vai, pelo o desenvolvimento da própria ciência, transformar o meio de produção. E aí a gente tem a Revolução Industrial. E as questões que vão decorrer ali de uma nova classe que se organiza, que a gente tem a burguesia, que vai proporcionar então o fundamento aí, dessa industrialização, a gente vai ver que vai ter questões sociais que vão ser empreendidas. E aí a gente vai ter também a busca de transformação no campo da política, porque a gente vai ter a queda do absolutismo para agora iniciarmos as ideias de participação do povo nas decisões. E a gente vai ter a Revolução Francesa, que vai marcar essa visão de política, que antes era absolutista e agora ela vai ter uma centralidade em questões que partem da participação do povo. Mas isso a custo, então, de revolução. Que aí está centrada nas ideias que pertencem, então, ao marxismo. A gente vai ver isso também no decorrer aí das nossas abordagens. No quadro, então, a gente vai ver que a busca pela compreensão dessa sociedade, ela perpassa, então, pela compreensão dos movimentos que decorrem, então, dessa centralidade do racionalismo do homem na sua capacidade de transformação. O capitalismo, então, é fruto desse processo. E o capitalismo, ele não nasceu com
o processo aí, né, de industrialização, que é o capitalismo industrial. Né? Porque o dinheiro sempre existiu, né? Só que agora, né, o que diferencia é a própria racionalização da moeda, né, a racionalização do dinheiro para gerar mais dinheiro. Então, se a gente for olhar nas sociedades, o dinheiro sempre esteve presente. Né? No contexto romano, Jesus foi vendido lá por 30 moedas de prata, então o dinheiro fazia parte. Então, a gente vai ver que esse fluxo agora, né, é a racionalização, né, que vai gerar o lucro, e aí a gente tem essa ideia do capitalismo industrial. Então, desde a Renascença, aí, né, século XIV, a gente tinha, né, a ideia de um capitalismo mercantil. Né? E é dessa a ideia que surge propriamente a burguesia mercantil. E aí, um primeiro início de acumulação, né? Que é chamada de acumulação primitiva. Mas é dessa burguesia que vai, né, surgir aí o fundo de poupança de capital. Então, séculos mais tarde, nós vamos ver que tudo isso vai financiar um desenvolvimento industrial. Então, a burguesia é o que promove, né, tanto esse desenvolvimento industrial como também a Revolução Francesa, que é o processo aí que vai durar décadas, vai sacudir então a estrutura de vários países, né? E também criar as bases aí para o mundo moderno. Então, veja, é uma sociedade agora que está transformada tanto no campo da ciência ou no campo da racionalização, que gera então a transformação, né, no material, e também, né, uma transformação gerada aí pelas ideias de revolução. Né? E aí caracteriza essa contemporaneidade a partir desses dois momentos. Conte o amor por princípio e a ordem por base, o progresso por fim. Nessa busca de tentarmos compreender essas mudanças agora, né, que caracterizam o período contemporâneo, nós vamos então olhar para esses pensadores. E o primeiro deles é o Augusto Comte, né? E aí o pai do positivismo, e também aquele que dá início então ao que nós chamamos da ciência sociológica. Né? É o primeiro que vai usar então o termo sociologia. A sociologia, quando surge, o título era Ciência da Physis, né? E essa ideia de olhar para a própria organização da sociedade. Depois, ele desenvolve então a ideia, né, de chamar de sociologia, que é olhar para a sociedade na tentativa de compreendê-la. E como que se dá então o pensamento do Comte? O Comte, né, aí pelo desenvolvimento do positivismo, nós vamos encontrar as bases do seu pensamento na nossa própria organização aqui enquanto Brasil. Nós somos um dos países que é seguidor então do positivismo. Olha lá para a nossa bandeira, nós temos lá ordem e progresso, né? Que é um dos lemas do positivismo. Só que além, né, da ordem e do progresso, no positivismo a gente tem o amor, né? Que é uma das proposições que o Comte apresenta. Né? E a gente vai ver isso pormenorizado. No quadro, então a gente vai encontrar o Comte aí nesse período, né? Que ele é o primeiro filósofo da ciência no sentido moderno aí do termo. Ele vai ser o fundador da disciplina acadêmica que é a sociologia. Então ele vai dizer que a sociedade ela deve ser entendida como um organismo vivo. Né? E essa é a diferença agora dessa nova proposição acadêmica entendida como sociologia. E aqui os questionamentos que partem para a gente entender o próprio pensamento do Comte. Como transformar a sociedade em favor do bem coletivo? Em que se fundamenta a busca de transformação social? A transformação social é necessária e por quê? Então, nessas proposições, a gente vai ver que o Comte, né, ele tem aí as bases para fundamentar
esse progresso, né, que faz parte dessa linha já advinda desde a modernidade, né? E aí é necessário tanto o progresso como a ordem. E no pensamento do Conte a gente vai encontrar lá 3 momentos, né? Ele primeiro fala de um momento teológico, né? Depois a evolução vai se desenvolvendo em outros 2 momentos. No quadro, a partir desses questionamentos, né? Essa sociedade, ela tem aí um fundamento. E qual é o fundamento? Então, como a gente viu, é o que? É o amor, que é esse bem coletivo. Né? Dentro desses 3 momentos que o Conte vai falar, nós temos o primeiro momento, que é o teológico, em que ele vai falar que a religião é uma das formas de se responder, né, a essa evolução. E nós temos depois o metafísico, que é o momento mais abstrato, e o momento científico. E aí, essa transformação, né, ela vai se dar sempre baseada na ciência. Então, é a ciência que vai mover essa transformação. E aí, as bases para o positivismo, elas são centradas, então, nessa transformação que a ciência é capaz de promover, né? E aí, as nossas bases aqui, né, ordem e progresso, advém, né, dessa ideia aí que o Conte apresenta. No quadro, essa transformação que o Conte é objetiva, né, ela tem como base uma ideia de construir uma sociedade orientada cada vez mais ao progresso, né, de maneira que toda transformação vão se dar pelo conhecimento. E aí, né, o que ele diz é propriamente uma reforma intelectual que é necessária para que esse progresso continue cada vez mais a ser empreendido. Então, isso só vai acontecer pela razão. Né? Aqui a gente vê, né, a linha aí de continuidade do próprio ideal moderno. Né? Então, a razão, ela vai conduzir ao progresso. E que o Conte vai sistematizar, e aqui a gente tem então a ideia do positivismo, então uma reforma na forma de ensinar. E aí o sistema kantiano, ele parte dessa proposição aqui, né? Uma reforma nas estruturas do ensino. Então ele vai falar que é necessário olhar para a filosofia da história, ou seja, olhar para todo o conhecimento que já foi empreendido aí pela humanidade, né? Principalmente a própria fundamentação das ciências. Então, essa fundamentação ela vai partir a partir da ciência, ela vai se desenvolver a partir da análise das ciências das simples para as complexas. E aí ele vai apresentar, né, toda uma sistematização das ciências mais importantes e vai chegar então na sociologia. Então, é através dessa reforma que se dá essa transformação. Então, reforma das instituições é essa proposição que o Conte faz. Então, é uma nova organização social, né, que se dá aí pelo conhecimento científico. Então, o Conte é o primeiro a utilizar esse termo, que é a sociologia. Né? Antes, eu mencionei até a physis, mas a ideia que ele apresentava era de física social, para compreender, né, como se dá a organização dessa nova sociedade. E aí a sociologia ela olha para essas questões que estão sendo empreendidas, né, e como entender essa dinâmica agora dessa sociedade. E o pensamento do Conte é importante, por quê? Porque o progresso ele é algo que vai ser promovido aí, né, e dar as bases para essa evolução da sociedade. Para você compreender as ideias do Conte, imagine aí uma locomotiva.
Né? Então a gente tem, e aqui, né, é o termo que deu início aí para o nosso conceito, né? Primeiro o amor, a ordem e o progresso. Então imagine uma locomotiva, né? A própria ação de movimentar ali, né, que leva essa locomotiva a se mover, é o que? É o amor. E aí você vê que é a busca desse bem da sociedade. Os trilhos, ali é a ordem que deve ser seguido. E o progresso seria as estações que essa locomotiva ela vai chegar. Né? Então imagina que essa é a idealização, né, para a gente entender o que ele propõe aí com o positivismo. Né? Então, esse amor é o que move a sociedade à busca desse bem. E é um bem que deve ser empreendido, né, para todos. Então, essa ideia de locomotiva ela expressa bem, né, esse entendimento dos três princípios aí do positivismo. Então, o amor é o movimento, o que leva, né, a direcionar essa locomotiva, os trilhos, a ordem, e o progresso é aquilo que se almeja, né, que seria a estação a se chegar. Então, aqui a gente tem a importância desse pensamento que traz a ideia de progresso, e é isso que move, então, né, essa sociedade. Lembrando que há também as questões, né, a serem entendidas, e aí é uma das proposições. A gente tem outros pensadores que vai tratar, então, de olhar para essa mesma sociedade e apresentar o que move e como que se dá essa dinâmica. Então a gente tem também, né, aqui, segundo Comte, que essa história ela progride em direção sempre a essa felicidade humana. Né? Então, como eu tinha mencionado, é preciso, né, segundo aí o positivismo, essa reeducação dos indivíduos. E aí a gente tem lá os três estágios, como eu mencionei, né? O teológico, o metafísico e o científico. Então aqui vai se dar essa reforma. Primeiro, né, nós temos também a idealização aí, né, dos momentos políticos, digamos assim. Um primeiro estágio em que essa sociedade, né, foi organizada pela monarquia. O segundo estágio aqui, né, o metafísico, é essa a ideia de que a sociedade, né, vivenciou o republicanismo, e aí o estágio perfeito, né, que é o científico, é agora o tecnocrata, que é essa própria evolução, esse próprio progresso que deve conduzir essa sociedade. Então aqui é o pensamento do Comte, mas a gente tem outros pensadores que vão também propor essa compreensão da sociedade. Hegel e o historicismo. Nosso segundo pensador aqui, né, na ordem de tentar compreender a própria história, a própria sociedade, nós temos o Hegel. E o Hegel, ele vai apresentar o quê? O historicismo, que é o quê? Uma ideia que na própria história há um mecanismo que faz as coisas acontecerem, né? E aí ele vai até nomear o espírito do tempo, né? O Zeitgeist lá do alemão. E, né, aqui as ideias do Hegel elas surgem também a partir do próprio desenvolvimento que ele tem enquanto sujeito, né? Ele foi por muito tempo um religioso, um pastor protestante, e aí a própria definição ali do pensamento dele tem algumas relações que a gente pode interpretar como religiosa, mas é um entendimento para dizer que essa dinâmica do mundo se dá o quê? Pelo desenvolvimento das ideias. Então há uma idealização de como as coisas devem funcionar. Né? E a isso ele chama de historicismo. No quadro, nós temos, né, alguns dados biográficos dele, e aí a gente vai ver, né, que ele é um dos pensadores que é expoente aí do idealismo. Né? Ele é alemão, né? Então o idealismo alemão. O que é o idealismo? É a ideia, né, é a própria questão da idealização das coisas que a gente faz como? O racionalismo, pela forma de pensar as coisas primeiro na nossa mente para depois realizá-las, né? Então ele considera a razão como um refúgio onde as coisas se desenvolvem.
E a realidade, né, é uma totalidade em movimento, que está sempre em progresso. Né? E essa transformação contínua, ela se dá rumo a quê? O rumo ao bem. Né? Ser e pensar, ele vai dizer que é a mesma coisa. Tudo é o que? Objetivo e subjetivo, e ao mesmo tempo. Nada no mundo é independente da totalidade que o integra. Então vamos entender um pouco isso. Né? Então, para entender esse idealismo, né, que as coisas se dão sempre num plano ideal, né, ele apresenta a própria questão da dialética, né? Esse é o termo aqui que me fugiu. Então, essa transformação se dá, né, de forma dialética. Então, a história, né, ela se dá dessa forma, de uma maneira dialética. E aí, a dialética, ela subentende o quê? Os termos tese, a antítese e a síntese. E o que vem a ser isso? A tese é sempre a ideia, essa ideia que vai se dar num plano ideal. Né? A antítese é o próprio desenvolvimento dessa ideia sendo contraposta, sendo debatida. E a síntese, o que vem a ser essa síntese? É a conclusão. E aqui o exemplo que a gente tem, né, para olhar que as coisas se dão dessa forma dialética, nós vamos ver que, por exemplo, a semente, nela está contido a planta e que está contido a folha. Né? Então veja, é um processo de transformação. E aí a gente tem também a flor, né? Nela está contido o fruto, né? E isso é também algo que contém o fruto. Então há um processo aqui sempre de desenvolvimento. Então para o Hegel, o que move o mundo? É sempre as ideias. Então é dessa forma dialética que as coisas vão se dando. Há um mecanismo, né? Há um espírito próprio na história. E aí o Hegel vai falar do espírito subjetivo, objetivo e abstrato. Então, o sujeito é esse espírito que é próprio do indivíduo. E aí a gente vai ter também um espírito objetivo, que é a própria sociedade, né? E também um espírito absoluto, que é a ideia de Deus que ele apresenta. Mas entenda aqui espírito, e aí no início eu falei da relação que ele, por ter sido religioso, né? Um pastor protestante tem essa meio que semelhança religiosa, mas entenda o espírito aqui, a consciência, né? Então é a consciência que leva a essa transformação, né? Que ela primeiro se dá, né, no plano ali do sujeito e aí decorre as demais instâncias. Então é no plano da ideia que as coisas vão acontecer. E há sempre, né, em cada tempo, um espírito próprio, uma consciência própria para entender o próprio contexto. Né? Você tem ali no quadro essa ideia aqui, né, do senhor escravo, e para olhar também, né, toda uma complexidade que há nessa compreensão da realidade. Então aqui, né, para que exista o senhor, tem que existir o escravo. Então veja, essa consciência, ela se dá aí também por essa complexidade. Então a tese, a antítese e a síntese vai também apresentar essa complexidade que há aí, né, na própria, no próprio tempo, no próprio momento, e aí em diversos períodos vai se dar essa relação. Né? Então há um espírito próprio de cada tempo, e aí a consciência do sujeito para entender, né, cada momento, e aí entender que as transformações elas são necessárias e elas se dão também pela própria participação desse sujeito no desenvolvimento da história, né? E aí a gente tem a realidade.
que é uma forma do sujeito se colocar diante da própria compreensão desses fatos. No quadro, nós temos aí a proposição da dialética hegeliana, né? Que é entender essa realidade, que ela é composta o quê? Pela nossa mente e a própria consciência. E isso não é estático. Né? Há sempre uma mudança, sempre há um desenvolvimento dessas categorias e conceitos. E aí é isso que vai determinar, então, o nosso modo de ver e viver no mundo. Lembrando que aí cada período vai ter a sua própria compreensão. Né? E aí, pro Hegel, e aí a dialética hegeliana, a gente vai ver que há esse processo que se dá em 3 momentos. Então, a tese é sempre uma ideia, é sempre um pensamento. A antítese é sempre esse pensamento que é diferente da tese, né? É uma ideia aí sendo debatida, uma ideia contrária. E a síntese, que é a conclusão, e aí vai se gerar uma nova tese, né? A conclusão é o quê? Esse debate, né, que gerou, então, uma nova tese com esse processo aí da antítese. Então, pós-debate de ideias. Então, chega-se a uma conclusão que é um resumo desse debate, né? Então, a síntese, ela passa a ser uma nova tese para aí uma nova dialética. E é assim também que se dá a própria realidade. Então, há uma estrutura dialética, ele vai dizer, e isso aplica-se a todos os campos do real, desde a aquisição do conhecimento até os processos históricos políticos, né? Essa é a proposição, então, do Hegel, para a gente olhar que há uma participação desse sujeito e aí, né, a compreensão de cada tempo vai se dar dessa maneira, por meio da dialética. O bem mundial. Nós chegamos na nossa primeira situação problema e o nosso tema aí é o bem mundial. E o que vem a ser isso? Nós estamos olhando aí para as proposições que são dadas para entender e compreender a realidade, compreender a sociedade. E o que move, então, as transformações que são necessárias aí, de serem empreendidas. Se nós olharmos para a história, a gente vai ver que grandes nomes, do mundo, tentaram o que? Melhorar a sociedade. Aí a gente tem aí o Martin Luther King, a gente tem no campo religioso, né? Madre Teresa de Calcutá. Então há sempre alguém, né, que busca esse bem. E o porquê buscar o bem? O que move então essa busca? Aí a gente vai ver um pouco essa compreensão. No quadro, a gente tem aqui, né, a nossa situação problema, que é propriamente, né, olhar para esse anseio, né, que está presente na sociedade e buscar o quê? Entender o que motiva, então, as transformações sociais e como que tudo isso ocorre. Né? E aí o Hegel, ele vai, né, nos dizer que isso, né, o que move e o porquê que ocorre é sempre a busca do bem. Né? Então o bem é esse fim supremo do mundo. Né? E hoje, aí a questão problema para nós debatermos. O nosso mundo, ele está mais próximo ou mais distante do bem? Né? E aí a gente olha para os pensadores que propõem essa questão, a gente vai ver, né? O Hobbes diz que o homem, ele é mau, né? E nós vamos ter esse desenvolvimento, então, depois. Que para o homem não se digladiar, ele precisa o quê? Lá do estabelecimento da sociedade civil e do Estado. Nós vamos depois ter, né, o Rousseau, que diz que o homem ele é bom, mas é a sociedade que o corrompe, né? As relações ali que corrompe, e é a propriedade que vai corromper o homem. Mas, né, se nós olharmos sempre para essa busca do individual, ou seja, dos desejos individuais, nós vamos encontrar sempre um conflito.
né? E aí o que vai mover é o que? É a busca do bem, mas não o bem para mim, não só o bem para você, mas um bem maior, né? O próprio Kant diz que o homem ele não é bom nem mal, mas ele é egoísta, né? E hoje nós, se olharmos para a nossa própria realidade, nós estamos mais próximos desse bem, né? Ou nós estamos distantes, né? Acredito que as teorias aí desses filósofos, né? Eles apresentam que há uma necessidade, né? E aí a própria sociedade, né? Os próprios sujeitos, eles devem ter essa necessidade de transformação. Primeiro, né? Na busca do bem comum, né? E a gente vai encontrar no pensamento do Kant, na questão da ética, que o bem ele deve ser buscado pelo valor do bem em si, não no bem individual, mas no bem coletivo. E aí isso deve ser empreendido como um propósito, como algo categórico que vai me tornar o que consciente, né, para estabelecer as ações pela busca do bem em si, não por uma proposição ali condicional. Né? Então, se a gente olhar para a nossa sociedade, aí o questionamento, nós estamos próximos ou distantes, né? Eu diria que nós estamos a caminho, ainda há muito a ser empreendido e essa a questão, né, do bem vai acontecer de uma forma plena, né, se isso um dia for possível, quando nós olharmos para essas transformações que são necessárias e aí compreendermos tudo isso de uma forma consciente também do nosso papel nessa transformação. Nesse nosso momento de interação, eu trago aí para você um quiz, né? São algumas questões dentro do que a gente já viu e eu te convido a empreender aí esse exercício. Você tem aí o direcionamento para um formulário, né, pelo QR Code, mas você pode aí escolher as opções de acordo com cada uma das questões e na sequência a gente vê a resposta correta juntos, tá certo? Então direciona aí, né, para realizar o exercício ou pelo QR Code ou fazendo aí a escolha de uma dessas opções, né, propriamente anotando aí no seu caderno ou em qualquer instância ali que você possa utilizar, tá certo? Na sequência a gente volta para responder juntos. E aí, desenvolveu o nosso exercício proposto. Você tem ali 3 proposições para serem respondidas. Vamos ao quadro para ver qual é a resposta correta então. Nós vimos o pensamento do Comte, primeiramente, né? Nosso primeiro conceito. E aqui, né, o papel da sociologia para o Comte, qual é então? Seria prover para prever, prover e prever, prever para prover ou prever e prover. Qual resposta aí você apresentou? Então, segundo o papel da sociologia que o Comte nos apresenta, nós vamos ter aí a prever
para prover, né? Por quê? Porque a compreensão da própria sociedade, e aí toda aquela ideia que a gente viu lá, né, do desenvolvimento, que é o progresso, né, está empreendido de que forma? Primeiro você prevê, né, para resolver as questões, resolver aquilo que for necessário na sociedade. Então você prevê, né, e provê esse crescimento, esse progresso, né? O nosso segundo questionamento, então, qual dos estágios aí, segundo Conte, não faz parte da história da humanidade? Então, nós vimos que são 3 estágios, né? E aqui, dentre os que fazem parte aí das nossas respostas, a gente vai ter o metafísico, o científico, o teológico e o natural. Aí você se lembra quais eram os 3? Dentre os 3, né, um aqui é o errado. Então, o Conte não fala de um estágio natural, mas ele fala de um teológico, de um metafísico e de um científico, né? Então, o científico seria o estágio ideal aí da humanidade, que aí promove esse desenvolvimento e esse progresso. Então, o natural, ele faz parte lá, né, dos contratualistas, é que o homem, em um primeiro momento, antes da sociedade civil, ele vivia num momento ali, né, de uma condição natural, ou seja, sem as relações, né, de uma sociedade civil, tá certo? Então, para o Conte, não existe um estágio natural. E a terceira e última questão, qual etapa não faz parte do processo dialético proposto aí pelo Hegel? Então, a dialética, como a gente viu, ela faz parte aí de 3 momentos, né? Aqui nas respostas a gente tem a proposição de síntese, tese, maiêutica e antítese, né? Então, a gente vai ter aqui, né, que um dos processos é a maiêutica. Esse não existe no pensamento do Hegel, né? Aqui, a dialética hegeliana, ela se faz o quê? Pela tese, a antítese e a síntese. A maiêutica, ela está proposta, né, dentro do pensamento lá do Sócrates. E aí, quando a gente olha para o pensamento dialético na história do pensamento filosófico, né, a gente tem, né, esse processo também, né, empreendido lá pelo Sócrates. Mas aqui para o Hegel não tem essa proposição. A dialética na história do pensamento filosófico. Nós temos estabelecido pelo Hegel, então, a dialética que é entendida nos 3 momentos: a tese, a antítese e a síntese. Então, a tese é sempre uma ideia que é proposta, né? A antítese é o debate dessa ideia que pode gerar ali, né, tanto um crescimento, né, e a oposição. E aí, a conclusão disso vai ser a síntese, né? No entanto, quando a gente olha para o pensamento filosófico e por histórico do pensamento filosófico, a gente vai encontrar também, né, o empreendimento de um pensamento dialético, que é o quê? É sempre o que se desenvolve de maneira compartilhada, e por isso a ideia de diálogo, né? No quadro, nós vamos olhar para a etimologia da palavra dialética, né, do próprio grego, né, dialéticon, que é a própria proposição aqui, tanto de dia, né, como lexicon, que é essa junção. Primeiro, né, você se divide, então o dia ele é dividido, né? E aí a gente tem essa ideia de distribuição, de compartilhamento. E aí o lexicon, que é o logos, é a própria ideia de pensamento, né? Esse pensamento que é dividido, essa expressão que é dividida, essas ideias que também são divididas. E aí, para compreender, então, esse processo de divisão de pensamento, e aqui a gente está analisando o conceito que é antes da dialética hegeliana, tá? Só para a gente compreender que o próprio pensamento, ele se dá dessa forma dialética. Então você tem aqui, né, a seguinte proposição: se 2 homens eles vêm andando por uma estrada, cada um com um pão, e ao se encontrarem, trocarem os pães, cada um vai embora o quê? Com apenas um pão, né? Porque houve
houve aqui apenas uma troca, né, de algo que era igual. Né? E aí a gente vai olhar, né, para esse entendimento da dialética como essa divisão no sentido de compartilhamento. Né? E aí, o que nós temos? Nós temos a proposição dialética sempre como um modo de compartilhar as ideias. Né? E na história do pensamento filosófico, nós vamos ter alguns pensadores que desenvolveram essa ideia de compartilhamento e de transformação que está presente aí no pensamento. Nós temos o Heráclito e nós temos o Sócrates. Então, o Heráclito, ele olha para a própria realidade e vai ver que há sempre uma mudança, há sempre um devir, né? Essa transformação que está presente. E isso manifesta também a transformação que se dá no pensamento, né? O Sócrates, e aí a gente encontra aqui, né, um desenvolvimento que é também entendido como dialética socrática, que é lá o processo de partilhar as ideias, né, de partejar as ideias, que é a proposição lá da maiêutica. Se você se recorda de outros estudos, né, de filosofia, o Sócrates ele trazia à tona o conhecimento que estava presente ali no sujeito, no interlocutor. Né? Mas aí o processo de diálogo que se empreende ali. E a maiêutica é o quê? Levar o sujeito pelo processo de ironia. Ironia é o questionamento, tá? No grego. Então, ele levava esse sujeito a reconhecer que não tinha ali o conhecimento total e esse conhecimento era desenvolvido. Né? Então, aqui há esse processo, tanto lá, entendido pelo Heráclito, que é o movimento, e aí a manifestação do movimento e transformação das ideias, e também essa dialética que acontece ali por meio da maiêutica socrática, né? Que é também a evidenciação de um movimento do pensamento que leva a uma transformação, que leva a um progresso. E aí é um outro contexto, né? No entanto, manifesta isso de sempre há uma transformação. E aí nós vamos ter a proposição que você pode ver no quadro. Se dois homens eles vêm andando por uma estrada, cada um com uma ideia, e ao se encontrarem, trocarem essas ideias, aí a gente tem então esse compartilhamento. Né? Cada um vai embora com duas ideias, e aí esse provérbio chinês. Né? Então aqui a gente compreende esse processo dialético que está presente aí também na história do pensamento. Né? Aí a imagem desse caminhar junto, compartilhando as ideias, trocando o conhecimento e essa transformação e esse progresso que está presente ali, né, na história do pensamento. Então não só, né, aqui a dialética hegeliana, que aí a gente vai ter, né, o processo ali nas três fases, né, até tese, a antítese e a síntese, mas também na história do pensamento há esse processo dialético, esse compartilhamento das ideias que vai levar ao quê? À transformação. Né? Então, no processo de aquisição do conhecimento, né, há sempre essa busca de compartilhar. E o progresso ele vai se dar também, né, como uma ordem, né, que tem ali um fim a ser alcançado. E a gente viu, né, na questão de o que move as transformações. É sempre buscar um ideal, é sempre estar ali evidenciando que há essa necessidade. E aí o bem, né, como a gente viu, seria esse fim que a humanidade, por meio desse progresso, almeja.
Marx e o materialismo histórico dialético. Nós vimos que, segundo o Hegel, né, as transformações do mundo, elas se dão de que forma? Por meio da racionalização, por meio das ideias. Né? Então, a gente tem lá o idealismo. Né? Primeiro se racionaliza, primeiro, né, se idealiza para depois desenvolver ali na prática. Seria esse o entendimento. No entanto, nós vamos chegar ao pensamento agora do Karl Marx. Ele vai dizer que não tem nada a ver disso não, né? Não é isso que transforma a sociedade, não é isso que move. Mas o que move a transformação na sociedade é o quê? É o materialismo, é olhar para as condições materiais da sociedade e dali, né, compreender e ver que a mudança se dá pela transformação da matéria. Né? Vamos compreender melhor o que é empreendido aí no pensamento do Marx. Então, o Marx vai olhar para as sociedades e vai dizer que o homem sempre buscou o quê? A transformação, né? De mudar aí a sua condição de vida. E aí se ele chama o quê? De materialidade. Né? Então, pela transformação da matéria, o homem, né, adquire os bens que seriam para quê? Para mudar a condição de vida, melhorar a condição de vida. No entanto, essa transformação da matéria ela não acontece de forma igual para todo mundo. Então, esse bem que surge aí, né, da materialidade, ele, né, não vai ser distribuído para todo mundo. E aí, nas diversas sociedades, o Marx vai dizer que há sempre o quê? Um dominador e um dominado. Há essa ideia, né? E é disso que ele desenvolve, então, o dominador e dominado, desenvolve a ideia lá da luta de classe. E aí a gente vai ver que o Estado, ele vai ser legitimado o quê? Para proteger sempre as ideias, os interesses aí da classe dominante, né? Para perpetuar aí essa dominação. Então, mesmo que o Estado seja aquele que representa aí, né, o interesse comum de todos, ele existe para proteger os interesses da classe dominante. E aí a gente vai ver todo o desenvolvimento do que o Marx vai fazer, né, da sua teoria marxista, falando do capitalismo, né, que vai ter ali uma expropriação, ou seja, aquela ideia de dominador e dominado que estava sempre presente nas sociedades, ela vai, né, se evidenciar de forma mais forte aqui no capitalismo. Por quê? Porque aquela materialidade que eu mencionei, que a partir dela, das condições de existência do homem que estão presentes nessa materialidade, que transforma a matéria para ali dar qualidade, né, para a sua existência, ela no capitalismo, ela vai evidenciar sempre a tensão de classes do dominador e dominado. Por quê? Porque aqui agora, né, o trabalhador ele vai ser expropriado ali, né, pelo dono da propriedade privada, né? E isso, né, vai conduzir o que? A perpetuar essa relação de tensão que é a luta de classe. Então, para o Marx, o capitalismo ele produziria o que? Tensões internas que conduziriam à sua autodestruição. Então, a gente vai ter essa ideia lá apresentada por Marx. E essa tensão interna vai ser produzida, né, e vai levar à substituição por um novo sistema que aí, né, teoricamente, ele apresenta que é o socialismo. Então, no pensamento do Marx, a gente tem o quê? Sempre teorias sobre a sociedade, sobre a economia e sobre a política. Né? E aí, há esse conjunto de teorias que é conhecido como o marxismo. Então, o marxismo vai dizer que as sociedades humanas elas vão progredir sempre pela luta de classe e não, né, pela a transformação das ideias, como lá apresentava o Hegel, né? Não tem nada a ver. É aqui, para o Marx, a luta de classe que vai transformar essa sociedade. Então, um conflito social, né, que vai controlar o quê? Os meios de produção e a classe trabalhadora, e que fornece a mão de obra para a produção. Então, a materialidade aqui, né, que é transformada em bem, ela não é distribuída igualitariamente para todos. E aí, isso vai gerar atenção.
né? A matéria, né? Tudo que existe está aí para todos. Mas porque nas sociedades há sempre aquela ideia de dominador e dominado, isso vai conduzir ao quê? A um conflito, e aí nem todos vão ter igualdade. O pensamento do Marx, então, ele se desenvolve por meio, então, de olhar para a história e encontrar o quê? Né? Esse desenvolvimento que ele chama, então, de materialismo histórico dialético. No quadro, nós temos aí um esquema para, né, apresentar essa visualização do que vem a ser, então, o materialismo histórico dialético. Então, a tese, né, é sempre a ideia aí, né, da história estar relacionada com as duas visões, né, dominador e dominado. Então a gente tem, né, a síntese que vai ser as relações que vão se dar aí na própria, no próprio entendimento dessa sociedade. Então, a história ela é entendida, né, por meio das lutas de classe e não por meio da transformação que se dá primeiro lá no plano das ideias, como queria o Hegel, né? Então, o motor da história para o Marx é sempre o quê? A luta de classe. E isso vai ser evidenciado, então, dentro aí do sistema econômico que é gerado pelo capitalismo, né? Então, a síntese vai ser a conclusão, né, que vai a partir do quê? Das próprias contradições ali do capitalismo gerar um novo sistema econômico dentro da teoria do Marx, que seria o socialismo, né? Então aqui é esse entendimento, né, que o Marx faz olhando para a história da humanidade. Então, o que a gente está propondo aqui a partir desses autores? Então, a gente viu primeiro o Comte, que olha, né, para o progresso da humanidade que se dá por meio da ciência. Depois, a gente tem o Hegel, que olha as transformações por meio do entendimento que se dá no plano ideal. Né? Primeiro no plano ideal que se dá essa transformação para depois vir para a prática. Para o Marx, não. Para o Marx agora é o que? A própria materialidade, né? A partir da subsistência do próprio homem, que se dá essa transformação. E aí evidencia-se essa a luta que leva à transformação. E a gente tem depois o desenvolvimento das teorias marxista, socialismo e comunismo, que é empreendido em grandes partes aí das nações, né? Mas aqui é a teorização dessa ideia para a gente compreender essa transformação que está presente aí na própria realidade, na própria sociedade. No quadro, você tem aqui, né, que é a proposição aí do Marx, do materialismo histórico dialético. Então, o homem muda e muda, então, o mundo, né? Tudo vai estar ali em constante transformação. E aí a mudança, né, vai se dar dessa maneira. Então há uma relação aí dialética que se dá o quê? Pela infraestrutura, que aqui é a produção, né? E a superestrutura, que é as instituições. E é nessas relações aqui que vai se dar, então, essa teorização aí que o Marx apresentou, né? Então, o homem, ele se autoproduz pela praxe, ou seja, pela o próprio desenvolvimento dessas relações e dessa atuação consciente. Então, o autor da história, vai dizer o Marx, não é o espírito, né, que é a consciência, como dizia lá o rei, mas é o próprio homem, né, a partir aí da sua realidade material, né, e aí o materialismo histórico dialético,
que vai se dar pela luta de classe. Então, essa sociedade capitalista, então ele olhou, né, para a história e a partir aqui do momento do capitalismo, e vai dizer que essa sociedade capitalista, ela é tanto desumana como desumanizadora, né? E essa transformação que se dá e o que move as coisas é sempre o quê? Esse interesse, né, que se desenvolve ali pela luta de classes. Marx e Engels, trabalho, alienação e ideologia. Aqui nós temos, junto do pensamento do Marx, o Engels, né, que são as duas ideias, né, juntas para compreender a sociedade. E a gente viu, né, o materialismo histórico dialético, né, que é sempre essa tensão entre dominador e dominado, né, por meio ali da luta de classes, que vai mover a história, né? E aqui o Marx vai olhar para isso e dizer que nas relações de trabalho isso fica mais claro, fica mais evidenciado. E aí essa transformação é necessária, né, agora pela um confronto, né, pela revolução. No quadro, nós vamos ver as duas ideias aí de uma ação, né, que aí eles chamam de praxis, que é essa ação transformadora. E aqui trabalho, alienação e ideologia são as ações que se estabelecem por meio das relações entre a ideia de dominador e dominado, entre as ideias, né, do patrão, né, do dono da transformação que acontece aí pela Revolução Industrial, e o trabalhador, que é aquele que move, então, por meio da sua força de trabalho, né, essa transformação. No século XIX, então, né, e aqui é o que o Marx teoriza, esses trabalhadores, eles eram o quê? Excessivamente explorados, né? Porque a fábrica chega, né, e aí, né, há muita trabalhador, né, e aí vai receber muito pouco. Por quê? A gente está falando de um contexto de Europa em que, né, todo mundo que trabalhava no campo agora está na cidade. Então, ao mesmo tempo que tem, né, toda uma transformação aí pelo racionalismo, né, pela capacidade racional do homem produzir, do homem construir, há também uma miséria muito grande, né? E aí a submissão a esse contexto de trabalho, né, ocasionado aí pela Revolução Industrial, né, vai tornar o quê? O trabalhador tanto alienado, né, porque há uma um novo ordenamento na forma de produzir, e há também, né, a ideologia de que, né, a produção ela seria para todos, mas o trabalhador não tem acesso a isso, né? Então o trabalhador ele é alienado dos meios de produção, e aí a propriedade, né, ela é sempre da burguesia, porque o que o trabalhador tem? Ele tem só a sua força de trabalho. Então a burguesia, que é essa classe aí, né, que financia então a Revolução Industrial, ela é dona tanto, né, da fábrica,
né, é dona, né, da própria do ambiente ali da indústria, como também lá do produto final, né? E o trabalhador, ele só tem a posse de si mesmo, que seria aí a sua força de trabalho. Então o capitalista, ele é sempre o quê? O dono da matéria-prima, dono do maquinário, dono da força de trabalho e também ali do trabalhador no sentido de que, né, aquilo que foi gerado é sempre dele, né? E o trabalhador, ele não tem acesso a tudo isso. Então há uma falsa ideia de que esse trabalhador, pela sua força de trabalho, né, ganha-se para ter acesso a esse produto, mas nem sempre ele vai ter condições de ter acesso ao que é produzido. E aí ele é alienado por quê? Porque às vezes ele nem sabe a totalidade daquilo que ele está produzindo. E aqui a gente tem o lucro como a expropriação dessa relação de trabalho. Né? E aí a gente vai ter o termo cunhado aí na teoria do Marx, que é a mais-valia. Né? O trabalhador, ele, né, em um dia de trabalho, ele já produz o equivalente, né, àquilo que ele merece pelo salário. Mas, né, como ele vai ter que trabalhar o mês inteiro, ele produz muito mais do que realmente, né, ele está ganhando. Então, esse lucro é a mais-valia. Então, a gente vai ver que há diversas contradições que movem o mundo, né? E elas estão mais presentes aí na esfera social. E é essa evidenciação aí que o Marx faz, né? Então, no contexto do trabalho, há essa alienação e há essa ideologia, né? E aí a gente olha para a nossa realidade, a gente vai ver que isso se perpetua. Né? Segundo Marx, o próprio capital capitalismo, pelas suas contradições, ele cairia. No entanto, a gente tem aí o capitalismo até hoje, né, que está aí sendo empreendido. E será que o socialismo ele seria uma resposta para essa transformação da sociedade e a busca daquele bem comum, como a gente viu, né? A busca pelo bem, né, que é o que move as transformações. Se a gente olhar também para a história, a gente vai ver que as nações que empreenderam aí o regime socialista ou comunista, alguns erros também foram cometidos igualmente no capitalismo. E aí é realmente uma resposta, né? Os erros aí falam, né, por si. E aí a gente tem que empreender uma análise também em relação a essas questões, né? A revolução, né? Será que ela é o meio aí para tornar esse bem comum realmente efetivado? Né? E a gente vai também encontrar na história respostas que vão conduzir o quê? Que a custo de sangue, né? Procuraram então
esse bem comum. E aí, né, não seria também uma resposta. E a gente tem, né, esses dois momentos, né, períodos antagônicos, que é tanto desenvolvido pelo capitalismo como também pelo socialismo, né? E a gente está nessa busca de entender primeiro, né, qual o papel, né, do homem em tudo isso e o porquê de tudo isso, né? Aqui seria uma reflexão possível dessa realidade. No quadro, ainda sobre o pensamento aí do Marx, a gente vai ver, né, aquilo que eu já falei, que essa produção, né, e aí na relação de trabalho, a própria alienação, né? Porque o trabalhador ele faz mais do que realmente ele recebe, né? E aí a gente tem essa expropriação, né? O trabalhador realiza aí uma função do produto, né? Ele faz uma fração do produto, que é aquela ideia de linha de produção, e ele não domina todo o processo, por isso a alienação, né? E aí nós vamos ter a mais-valia, que é o lucro, né, sobre esse excedente de trabalho. E aí a ideia de ideologia, por quê? Porque o produto, ele é algo que é almejado, né? Quem que não gostaria de comprar o carro que ele mesmo produz lá, né? Trabalhando ali numa montadora. Mas a gente vai olhar o quê? Que há uma fetichização dessa mercadoria, ou seja, um desejo, né? Mas nem sempre se pode ter acesso a isso. E a gente vai olhar para essa sociedade e ver que há uma acumulação de riqueza, né? E isso está nas mãos de alguns e na outra ponta aí vai ter mais miséria. E é essa transformação, né, que a gente vê que é tão almejada, ela não acontece, né, como o objetivado. Há sempre aí uma falta e esse bem comum, né, que deve ser a máxima que move as transformações, não chega a contento aí para todos. O capitalismo. O nosso momento aqui de segunda situação problema, você tem como tema essa reflexão sobre esse modo de produção, né, que é o modo de produção que a gente tem vigente, né, que traz em si tanto a evidenciação da transformação e a grandiosidade que o homem faz, né, transformando a matéria, né, mas que o bem que essa matéria vai gerar, ele não é um bem para todos. E a reflexão que a gente vai fazer aqui é em cima dessa abordagem. No quadro, né, a gente vai olhar para a contextualização, né, e aí daí tirar a nossa situação problema. Quem que criou o capitalismo? O primeiro questionamento: de que maneira esse processo ocorreu? Quais são aí os fatores que mobilizaram as forças sociais para a transformação? E aí você tem aqui, né, uma imagem
que aí sinaliza, né, toda a expressão do capitalismo, ou seja, é ter, né, tudo aquilo que o homem é capaz de produzir, né, como qualidade, né, como algo que vai trazer qualidade de vida. Mas isso é para todo mundo? Eu gostaria de ter um iate desse, né, ter uma vida aí toda para usufruir esses bens, né, por meio da própria ideia, né, de que o dinheiro traz essa felicidade. Mas o capitalismo, quem que criou? A gente viu que a abordagem sobre a ideia que né, do dinheiro, ele sempre existiu, né, nas diversas sociedades. Mas aí o que diferencia, né, o dinheiro agora, na ideia do capitalismo? É a maximização desse dinheiro por meio aí dessa racionalização para gerar lucro. E quando esse lucro ele é excessivo, aí a gente vai ter o problema que são as questões sociais que surgem ali, né? Por meio da própria expropriação daquele que não tem as mesmas condições. Então, o capitalismo surge, né, quando há essa racionalização, então, né, do dinheiro para gerar lucro, né? Lucro sobre lucro, digamos assim. Né? E a gente vai olhar para a história da sociedade e vai encontrar que há sempre esse processo. E aí, como a gente viu, o Marx olha para a sociedade e vê, né, que, né, a busca por transformar a matéria em bem, né, ela sempre esteve presente, mas há sempre aquela a dualidade lá de que há um dominador e um dominado, né? E diante desses questionamentos, nós vamos olhar agora, né, e refletir a temática aqui. É errado o capitalismo, né? É errado ter dinheiro, é errado ficar rico, né? Então o dinheiro, ele, como se diz aí no senso comum, não faz mal para ninguém, né? Mas a gente vai ver quando há essa expropriação, aí nós vamos encontrar um problema. Então, capital é diferente de capitalismo, né? Então não é errado você ter uma posse, você ter um bem, né? Mas o capitalismo, ele é essa acumulação da riqueza. E aí quando a gente fala em acumulação de riqueza, né? Que aí é a racionalização do dinheiro para gerar mais dinheiro, como eu já mencionei diversas vezes, a gente vai ver que do capitalismo emerge diversas contradições. E aí a gente tem, né, a fome, nós vamos ter, né, a própria a questão, né, da natureza que não consegue se repor, né, diante aí da exploração dos recursos naturais, né, aí, né, o solo fraco, como está aparecendo aqui, né? As descobertas que são grandes, mas que vêm aí também, né, proporcionar um uso, né, dos recursos naturais muito grande. E aí nós vamos ter, né, condições depois, né, de problemas acarretados por esses inventos que maximizam então a exploração dos recursos, né? Nós vamos ter o renascimento urbano, que é o que? Agora as cidades estão
né? É, é, super populadas, e aí o que que tem? Nós vamos ter questões sociais que vão surgir, e aí nós temos toda uma evidenciação de miséria, né? Nós temos também, né, um aumento comercial e cultural, mas isso nós vamos ter sendo desenvolvido na história da humanidade, né, por meio que da sobreposição de uma cultura sobre outra. Então, essas ideias aqui, elas fazem o próprio desenvolvimento do capitalismo se contradizer, né? Então, no percurso de desenvolvimento, né, dessa acumulação de riqueza, né, a gente vai ver que há sempre o quê? Aqueles que têm menos e vão estar aí revoltados. Então, o capitalismo, ele sempre atende o quê? Aos desejos da classe dominante. E para que haja uma classe dominante, nós vamos ver que há necessidade o quê? De alguém ali, né, que não tenha a posse de tudo isso para poder o que satisfazer, né, aqueles que podem consumir, né, aqueles que têm o poder por meio ali da maximização desse dinheiro, né, desse lucro. E aí as contradições do capitalismo elas se manifestam dessa forma, né? Há sempre uma expropriação, e aí essa riqueza em demasia, ela traz, né, sempre o detrimento ali das classes inferiores. E aí a gente vai ter os diversos conflitos, né, a questão social, por assim dizer, né, da pobreza, da miséria, da fome, e isso é cada vez mais evidente pelo mundo, né? Então a gente tem, né, por um lado, grandes potências que surgem aí, né, e maximizam então todo esse lucro, mas a gente tem, né, por outro lado, grande parte do planeta que sofre com as próprias questões o que, né, de que é necessário para esse luxo ser empreendido, né, que outros não tenham as mesmas condições. Essa é uma lógica que está dentro aí do próprio sistema. Né? Então a gente vai ter grandes nações que vivem, né, com aquilo que poderia ser compartilhado. Então aquele bem comum, né, que a gente viu, ele ainda não acontece pelo egoísmo, né, e pela essa necessidade de posse que alguns concentram, né, diante desse lucro que faz parte aí do ciclo do próprio capitalismo. Então aqui é uma reflexão possível.
possível dentro dessa questão, né? Mas as contradições estão aí, né? E nós somos levados também a questionar essa realidade. Tópicos especiais de filosofia contemporânea. Nesse nosso momento de interação, eu trago para você essa temática, que na verdade é uma indicação de aprofundamento, né? Conforme o material didático que você tem, que apresenta as abordagens para a gente refletir, é também necessário que você busque outras fontes, né? Não forme a sua ideia a sua reflexão sempre a partir de um único autor. Busque outros autores. E a minha ideia aqui da interação é te proporcionar uma outra fonte para também olhar para esse período contemporâneo. No quadro, você tem aí a obra, né, como sugestão de leitura, que fala aqui, né, tópicos de filosofia contemporânea. Essa obra está lá, né, nas plataformas que a instituição disponibiliza para você acessar, né, pelo tablet, pelo celular, pelo computador, da melhor forma que você aí, né, quiser utilizar. Então, é um livro que ele tem a mesma paginação, digamos assim, organização didática que o nosso material didático, né, mas ali é um outro autor que pode apresentar para você outra visão, né, outra a abordagem para discutir essas temáticas que fazem parte aí da filosofia contemporânea, tá bom? Então, tópicos de filosofia contemporânea do autor Valdinei Cais, né? Fica aí a sugestão de leitura para você. Lá nas plataformas que eu estou indicando aí, que fazem parte do acervo, né, que a gente tem na instituição, você vai encontrar outras obras também. Muitas delas têm o mesmo caráter didático do nosso material da disciplina, né? E nas próprias indicações de leitura que a gente coloca lá no seu ambiente virtual de aprendizagem, a ementa, né, da disciplina, com a bibliografia básica e complementar, também há essa indicação de obras que perpassam tanto uma abordagem didática, como também uma abordagem, né, mais histórica sobre as temáticas, tá certo? Aqui é uma indicação de aprofundamento, né, que na minha visão é importante para você aprofundar aí as abordagens, não só da filosofia contemporânea, mas também das outras abordagens que a gente tem no decorrer da disciplina, né? Outras obras, né, se você pesquisar ali, né, pela a própria classificação da história, né, entre filosofia antiga, filosofia moderna, contemporânea, você vai encontrar obras diversas que pode também te auxiliar ali no desenvolvimento dos estudos. Já nos conduzindo quase para a finalização aí da nossa aula, vamos olhar para o que a gente viu e que foi mais importante aqui dentro do contexto da aula de hoje. No quadro você tem, né, aqui as principais temáticas. A gente olhou para esse contexto contemporâneo, em que sentido? Buscando o quê? Compreender, né, essa sociedade. Aí o progresso,
o desenvolvimento que se dá na sociedade, historicamente, né, a gente viu que foi empreendido e aí tentado ser explicado por os autores como o Kant, o Hegel e o Marx, né? Então a gente viu que, segundo Kant, a transformação que se dá na sociedade, ela é o quê? Ela é mais evidenciada pela ciência. Então a ciência traz essa transformação. E aí, né, nós vimos o lema aqui, né, a temática do positivismo. O amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim. Então, na nossa própria bandeira, a gente tem lá, né, ordem e progresso, que é essa ideia do positivismo. E aqui, né, o que eu chamo a atenção, que a gente viu, o amor, né, por princípio, que é a evidenciação do quê? O que move, então, né, essa transformação, e aqui, né, esse amor pode ser traduzido em bem. É um bem, né, que deve ser buscado aí para toda a sociedade. Depois a gente viu o pensamento do Hegel, em que ele apresenta o historicismo, né? Que é o que? Olhar para a realidade e entender que há um mecanismo que move a história. E a isso ele menciona que é o espírito de cada tempo. Espírito aí você entenda como a consciência, como a gente já mencionou no decorrer do conceito. E aí a gente viu, né, que há todo o processo dialético de transformação que acontece por meio aí das ideias. Então, para o Hegel, a gente tem a tese, a antítese e a síntese, né? Então, a história se dá por meio desse processo. Vimos também a dialética na história do pensamento filosófico, que é aquele compartilhamento das ideias que são empreendidas. Por último, o pensamento do Marx, que vai dizer o seguinte, que o que move a história não é o plano ideal, não é a idealização, né? Pensar primeiro para depois desenvolver, né, uma praxe, mas é a própria história por meio aí do materialismo histórico dialético, ou seja, a materialidade histórica, a situação histórica dos sujeitos por meio da materialidade que vai transformar aí essa sociedade, né? Vai mover o mundo. Então, o motor da história é sempre o quê? A luta de classe. E é porque há na sociedade sempre uma relação entre dominador e dominado. E o capitalismo, por meio da transformação que houve aí na Revolução Industrial, o trabalho ele evidencia o quê? Essa alienação, né, que expropria e que se desenvolve aí nesse modo de produção e que é também o modo de organização da sociedade que permeia a economia, né? Então nós temos essa transformação e ao mesmo tempo nós temos também alguns males que surgem nessa sociedade, né? Nessa atual sociedade nós vamos ter sempre